Olá, bem-vindos ao Conexão ACIRP, o podcast da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Nós estamos numa edição especial do nosso Conexão, dentro do Inova Day, já pela terceira ou quarta vez. Eu não me lembro, mas o Eduardo lembra, né? Acho que é a terceira vez. Né? Eu acredito. Eu acho que é a sim, terceira vez. Depois do longa-metragem que a gente fez no FENAI, que foi um podcast de quase 2 horas. A gente gostava de falar, uma né? Coisa razoável. Ainda tinha o Kaká também. Pois é. Então foi uma coisa enorme. E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial no varejo. É isso, eu estou com o Eduardo Soares aqui e estou também com o André Rezende, que agora há pouquinho acabaram de fazer uma apresentação dentro de uma das salas, que a gente poderia chamar assim, do Inova Day. Então, vou começar por aqui. Eduardo, muito bem-vindo mais uma vez, né? Mais uma vez, já é a segunda ou terceira vez, eu não me lembro. Eu acho que sim. Eu acho que você está em todos, né, praticamente, né? Eu gosto, viu, de ajudar, eu gosto de colaborar. André, você é a primeira, espero que não seja a última, que você venha muito mais vezes aqui. Opa, muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. É sempre bom bater um papo sobre tecnologias, sobre varejo. Verdade. E a gente está em casa também aí, né? É a nossa área, né? É isso aí, área, estamos à vontade. Eduardo, fala um pouco de você. Você é formado em marketing? Professor, sou formado em jornalismo, publicidade e propaganda. Uhum. Atualmente atuo mais na área do marketing, né? Dou aula em várias instituições de ensino, Barão de Mauá, FATEC, Unifacef em Franca, né? Estou atualmente presidente da PPM Ribeirão, a gente colocou um M lá agora, Associação dos Profissionais de Publicidade e Marketing. Temos uma atualizada aí agora para os 40 anos, né? E também estamos por aí, né? Fazendo várias outras coisas. Eu estou montando mais ou menos há 30 anos a Associação Brasileira dos Cientistas Políticos, mas não vai para frente, não sei porquê. Não vai, cara, não vai. Uma hora dá certo. Uma hora dá certo. André, e você? Bom, você é jornalista, né? Não, eu sou jornalista e amigo de longa data do Eduardo. Somos contemporâneos de faculdade, de pós-graduação também, né, Eduardo? De tantas outras jornadas aí ao longo da profissão. Minha formação é jornalismo, também acabei migrando para o marketing, para a publicidade. E você tem um livro fantástico também sobre o rádio em Ribeirão Preto, a PRA7. O livro PRA7, a primeira rádio do interior do Brasil. Parabéns. Muito obrigado, que é a evolução da minha pesquisa ali do TCC de faculdade, sim, né? Lá da década de 90. Né? A gente faz o TCC para passar, né? Para ufa. Aí depois, se valer a pena, a gente aprofunda. Aí aprofundamos junto com o Gil Santiago, aí, que também é da nossa área, nosso colega, e escrevemos esse livro da rádio PRA7, a primeira do interior do Brasil, primeira de Ribeirão, primeira do interior de São Paulo, e que no dia 23 de dezembro desse ano completará 100 anos. Eita, uma data super especial. Hoje é a Clube 1, né? Que é a Clube 1 no FM, o Band News Clube 1 do Sistema Clube de Comunicação aqui em Ribeirão Preto. Que tem uma ligação muito grande também na década de 20 e 30 com a CIRP, a PRA7. Sim, no livro a gente cita a CIRP, inclusive, né? Porque a gente tem, naquela época, Manuel, algo em comum entre os nomes. Sim, né? sim. A rádio PRA7, que lá atrás era PRAI, enfim, né? Vai lá nos primórdios. Ela foi fundada por um grupo de empresários e profissionais liberais de Ribeirão, aí já tinha a CIRP, né? Sim, sim. Que eles estavam encantados com a grande novidade daquela época, que era a radiodifusão sonora, né? Exatamente. Surgiu ali, evoluiu mais rápido durante a Primeira Guerra Mundial, e aí chegou e foi tomando conta, porque as pessoas estavam acostumadas com jornais, com revistas, né? Com um meio de comunicação onde você podia pegar, folhear. De repente veio um tal de rádio em que você fala aqui e a quilômetros de distância a sua voz é ouvida, ele propaga por um meio que você não enxerga, você não consegue fisicamente tocar. Era um deslumbramento completo. Então isso foi uma revolução na vida da cidade, do Brasil e do mundo para aquela época. Eduardo, me fala um pouco sobre o que você falou hoje aqui. Trouxemos inteligência artificial, né? Que olha só, vem evoluindo, né? Os meios vêm evoluindo. Passamos do rádio para TV, para internet, digital, e olha aí, né? Verdade. Estamos aí agora com a ferramenta da inteligência artificial ajudando, auxiliando exatamente a gente a estabelecer contatos, né? Eu acabei de falar, por exemplo, agora no final do nosso papo, sobre o que é tendência para o varejo, né? Que o André me convidou, né? Eu adoro quando o André me convida, que sempre convite bom.
né? Ele sempre traz convite bom. Ele fala assim, vamos lá porque a gente vai falar inteligência artificial focada no varejo, né? E a gente falávamos das tendências para o varejo de 2025 e eu gosto sempre de fazer esse comparativo, né? E às vezes parece que a inteligência artificial agora vai mudar tudo. E não é uma mudança radical. É exatamente aproveitar algo que está agora como um bom recurso para a gente fazer algo que a gente já vem fazendo e querendo fazer há bastante tempo, que é no varejo aproximar o cliente, trazer o consumidor mais para perto, analisar melhor quais são as preferências de compra, por que ele busca esse produto e não busca aquele, por que ele compra aqui no e-commerce e não compra na loja física, por que ele prefere ir lá direto no ponto de venda e não vai na internet, por que ele começa essa jornada de compra pesquisando no Google e vai parar na sua loja. Então, exatamente usar a inteligência artificial para interpretar melhor esse perfil do consumidor, como é que ele compra hoje, como é que é essa jornada e ajudar exatamente quem? O varejista. A ele olhar para a sua cartela de produtos que ele tem, aquilo que ele pode vender, aquilo que ele pode fazer, otimizar funcionários, otimizar logística. A inteligência artificial acoplada aí como mais uma ferramenta que ele pode utilizar para gerar negócio. Né? É verdade. André, o que você achou disso que o Eduardo falou? Eu cometi uma gafe aqui, eu te peço desculpas, André. O André é diretor do Sincovarp, do Sindicato do Comércio Varejista, e também do CDL. Sim, somos. Eu peço desculpa, eu acabei me entusiasmando com o livro. Mas estamos todos juntos aqui na organização do Inova. Sindicato irmão, né? Nós somos praticamente irmãos. E é isso aí, tá todo verdade. Mundo... Como é que na prática nós estamos no coração de uma região muito forte de varejo, né? Como é que na prática isso vai funcionar? Você consegue... Eu estou te perguntando isso por quê? Porque um dos nossos problemas é muito mais primitivo, entre aspas, por exemplo, o atendimento. O atendimento na região do Ribeirão Preto é muito ruim. E de repente a gente vem falar de inteligência artificial. Como é que a gente consegue trazer isso para a terra? Consegue tornar isso mais próximo das dúvidas dos comerciantes? Bom, eu penso que essa história da inteligência artificial ela tem tudo a ver com o conceito do mundo digital, né? Sim. Que é o físico mais o digital. A gente tem as 3 dimensões humanas do varejo e a gente pode entender que nós temos o meio físico, o meio digital e o meio híbrido. E é um caminho sem volta, a vida é digital, nós somos seres que estamos inseridos no jeito de viver digital. E isso é um terreno fértil para a inteligência artificial, que sendo bem usada, que sendo bem demandada e com o comando certo, como disse o Eduardo, ela pode nos trazer ferramentas importantes. E, claro, chega um momento em que ela tangibiliza no atendimento. Né? Ela pode ajudar em diversas ocasiões a melhorar a experiência do cliente. Quando a gente fala do atendimento, hoje, né? A gente lembra de experiência. Claro, e hoje é consolidado no varejo que aquele que investe, que proporciona uma melhor experiência para o cliente, ele vende mais, ele retém mais, ele fideliza e ele retroalimenta o seu Big Data, o seu funil de vendas. Então, quando a gente olha essa trilha e que a gente coloca tudo isso numa perspectiva, a gente entende que é o bom uso e o uso inteligente que pode fazer a diferença entre a inteligência artificial contribuir ou não para a melhoria do atendimento. E essa questão da omnicanalidade que a gente fala, né? Dos vários canais de compra. Porque hoje, na verdade, o consumidor ele escolhe aonde ele quer comprar e a forma como ele quer comprar. Você pode chamar a atenção dele por várias ferramentas, aí, por várias metodologias que a gente tem, e a inteligência artificial é uma delas, inclusive para melhorar o próprio atendimento. Né? Eu trouxe o exemplo, por exemplo, lá na palestra, de uma imobiliária que ela utiliza a inteligência artificial hoje para melhorar essa jornada antes do momento final da compra. O quanto que você demanda, por exemplo, do funcionário para ele fazer o registro da pessoa que está interessada, de entender qual é a necessidade dessa pessoa, qual que é o imóvel certo que ele tem que apresentar para essa pessoa. Isso leva tempo, demanda tempo. Com a inteligência artificial, a própria pessoa, num autoatendimento, ela chega ao final desse processo mais bem resolvida já, ela já sabe qual é o
imóvel que ela quer, ele já tem as opções, e aí entra um humano nesse processo, para fechar esse processo de compra, né? Olha, legal, eu já entendi que você tem preferência por casa com 3 dormitórios, com 2, no lugar tal de Ribeirão, no bairro tal, você tem preferência por esse preço tal, já chega o humano. Então a inteligência artificial já adiantou esse processo. E o consumidor se sentiu bem fazendo esse processo antes, porque não demorou, ele teve um atendimento rápido, no horário que ele quis. Exatamente. Você vai comprar um imóvel, por exemplo, que hora que você vai fazer essa pesquisa? Não é a meio-dia, às 2 da tarde, quando a imobiliária está aberta, vai ser à noite. Eu não vou ter ninguém à noite mais tranquilo, ficar me dando atendimento. Exatamente. Que é o on demand, né? Exatamente, né? Então você atende o consumidor de uma melhor forma, usando o melhor dos 2, dos 3, dos 4 mundos que a gente tem, né? André, eu estava pensando numa coisa, qual é o papel, na tua opinião, de entidades como o CDE de Sicovarp e da CIRP nesse processo de intensificação ou num primeiro momento, de conscientização dos nossos associados, dos nossos empresários no uso da inteligência artificial para o varejo? Bom, primeiro temos um papel de grande responsabilidade, que é de sempre mostrar aquilo que é positivo e que é útil para o uso da inteligência artificial. Num segundo momento, de ensinar, de estimular também a pessoa a querer aprender. A gente sabe que 95% a 97% dos CNPJs de varejo são de micro e pequenos empresários. Sim. E a gente sabe que a grande maioria desses micro e pequenos empresários são de empresários às vezes mais conservadores, empresas familiares, gente que de repente não tem o braço para poder dar atenção para o assunto inteligência artificial, muitas vezes nem para a parte de e-commerce, nem para a parte de redes sociais. Então a gente tem que realmente fazer um trabalho de pegar na mãozinha, catequizar, acho que a palavra é praticamente essa. É uma catequização pedagógica de despertar, conscientizar, estimular, deixar a pessoa com vontade de fazer, qualificar, aprimorar e de repente trazer a ferramenta e a solução para que a pessoa consiga colocar em prática, né? A grande abordagem é algo que seja tangível de se colocar em prática. Aprendi hoje, coloca para acontecer amanhã. Não adianta também aprender algo que a pessoa não saiba mexer e não saiba utilizar. É verdade. Eduardo, o André tocou num ponto interessante, que é a quantidade de empresas de pequeno porte que fazem parte do varejo. Se eu tiver, por exemplo, uma padaria, você tocou no exemplo da imobiliária, mas praticamente todo mundo, todos os negócios são pequenos na nossa área. Sim. E não, por exemplo, não iria me assustar um pouco? Você fala em inteligência artificial, eu já penso, meu Deus, eu vou ter que vender o carro, a casa, É um bicho de 7 cabeças? É um bicho de 7 cabeças, né? E olha só, a gente já está usando, né? A gente está usando. Você tem delivery, você tem padarias, enfim, né? Restaurantes pequenos que já estão usando, por exemplo, ferramenta integrada ao WhatsApp. Né? Você tem lá uma ferramenta de um chatbot, um robozinho no WhatsApp que vai responder perguntas básicas, né? Isso agiliza o atendimento, agiliza o processo, né? Eu quero fazer um pedido, uma encomenda de salgadinho na padaria. Por que tem que ser uma pessoa monitorando isso o tempo todo? Sim. Deixa o chatbot resolver isso para você. Claro. E no final do pedido tem um ser humano que vai entrar ali, né, no final do processo. Então você tem como otimizar e escalar isso, né? Principalmente para propagar esse negócio. Nós temos pequenos negócios que muitas vezes têm um grande poder de atuação e que não são usados no seu extremo, né? Por quê? Porque as pessoas não sabem, não têm contato. Então, para a comunicação desses pequenos negócios, você tem muito a ganhar, né? A inteligência artificial, por exemplo, pode melhorar a comunicação no Instagram para essas pessoas, sem dúvida. Através de alguns robozinhos que fazem respostas prontas, ou até mesmo de criar algumas artes, né? Eu não tenho condição de ficar criando arte, pagar alguém para fazer, então o pequeno negócio vai lá, usa a ferramenta de inteligência artificial, usa uma foto, então assim, vídeo. Todo mundo pode se apropriar, um vídeo, um áudio, né? Que agora dá para fazer. Então, assim, você mostrou um jingle do Inova Day lá, que foi feito com inteligência artificial. Em 30 segundos, né? Um texto, clicou ali, está pronto, né? Então, para você usar isso para os pequenos negócios, é fantástico, porque dá uma ferramenta importantíssima. É inclusão, né? Claro. É inclusão no mundo que eles não podem pertencer. A priori estão distantes, né? Estão distantes, então eles podem já experimentar e entrar nesse mundo. Agora, veja bem, né? O contraponto. Nós temos uma ferramenta que sabe tanto, tem acesso a tantas informações, portanto ela pode democratizar a informação. Sim. Qualquer pessoa pode demandá-la, portanto ela é aberta a qualquer pessoa, no entanto uma grande parcela não sabe usar.
Essa é a questão. O grande desafio é democratizar o saber usar. Exatamente. Eu acho que a hora que nós chegarmos num ponto, numa maneira de rapidamente ensinar e capacitar as pessoas a saberem usar, aí ninguém segura mais. Aí é que eu acho que instituições como as nossas têm muita importância, que foi o que você disse, Exato. nesse papel pedagógico. De reverberar, de fazer acontecer, de ter a iniciativa e a proatividade, de desenvolver trilhas de conhecimento, trilhas de capacitação e fazer com que as pessoas saibam com o que elas podem contar em termos de inteligência artificial. E que elas podem, né? E que elas podem. Elas acham que elas não podem. E elas podem. Esse que é o detalhe. Gente, nós chegamos ao final do nosso podcast, mas no caso de vocês eu quero fazer uma provocação que pode ser chamada de convite também. Esse assunto é muito importante para a gente, muito importante. Então eu queria convidar vocês numa outra oportunidade para a gente conversar de novo sobre isso, sobre ampliar um pouco esse assunto no estúdio que nós temos na CIRP, para que a gente possa exatamente começar a democratizar essa informação. Então, eu já deixo o convite feito para vocês dois, para a gente falar um pouco sobre isso, porque é uma área que é muito importante para todos nós. Só chamar que a gente vai. Sempre à disposição. Juntos ainda a gente arrasa mais. Tá certo, então. Tá Igual certo. A gente tem feito aqui no Inova, né? Parceria de sempre, né, Brasil? De sempre. Isso aí, muito Tá bom. ótimo. Então, esse foi o Conexão à CIRP especial feito dentro do Inova Day. E daqui a pouco nós voltamos com mais assuntos. Obrigado a todos e um abraço.